agora eu quero mediar com vocês essas duas xícaras, certo? Eu vou usar esse exemplo aqui para a gente produzir alguma mediação, sempre envolvendo a questão da saída. A saída tem que estar precisa. Desse modo, eu tenho que pensar que para ter uma saída adequada, tem que ter uma entrada adequada da informação. Então, eu sempre vou usar a entrada da informação, depois o esquema da elaboração e depois a saída. A saída, ela só é garantida se eu fizer o detalhamento na entrada e ajudar a criança nessa elaboração cognitiva. Vamos lá, então. Isso aqui é muito legal, esses encartezinhos, né? Eu peguei de uma apostila. E aí aqui é uma xícara de café, tem uma colherzinha, tem os grãos do café. O café tá feito aqui, ele é marrom. Essa xícara, ela é branca. Tem alguns detalhes aí. Aqui é uma xícara transparente e é um chá. Inclusive tem aquele papelzinho e a cordinha do chá e o saquinho dá para ver lá dentro. 2 folhinhas de hortelã. Então subtende que pode ser que esse chá seja de hortelã. Então eu só estou descrevendo para você porque a gente apresenta para a criança e faz com que ela perceba todos esses detalhes. Então ela já tem, quando ela olha, ela já vê o que é. Só que você vai esquematizar essas informações para que elas virem ideias e depois que elas se tornem esquemas cognitivos maiores, que modifica a estrutura de perceber essa realidade. Então vamos lá. Sempre, né? Eu acho que isso vocês vão cansar de ver nos meus vídeos. Nunca diga para a criança o que é aquilo, apenas apresente e peça para ela observar. Por que isso? Forster diz que a partir da realidade, do ponto de vista de cada criança, quando ela olha para um objeto, é com essa ideia, essa crença, que ela vai olhar aquilo. E ela precisa de um tempo específico para fazer esse olhar. Então você diz sempre para ela. E o Forster ele tem uma frase bem interessante que é assim: 1 minuto, deixe-me pensar. Essa é uma resposta da criança sobre a realidade, sobre as perguntas que você faz. Você faz a pergunta, ela tem que pensar para depois dar a resposta. Então ela precisa de 1 minuto. Não literalmente 1 minuto, mas um tempo. Porque nem todo mundo pensa e dá a resposta ao mesmo tempo. Alguns precisam pensar um pouco mais e outros pensar um pouco menos. Mas essa ideia, 1 minuto, deixe-me pensar, é fabulosa. Porque ela representa a nossa parte individual. Que nós somos seres únicos. Que nós não precisamos entrar no rol daqueles que pensam todos ao mesmo tempo e nessa sucessão, né, de quem pensa mais rápido, quem dá a resposta mais rápida. Não, temos que pensar cada um no seu tempo. Então, primeiro, observe a imagem. Aí você dá esse tempo para a criança observar essas 2 imagens aqui. Ela vai olhar, talvez o que chame a atenção dela são as cores, os objetos, o papelzinho. E aí depois desse tempo, você diz, o que você está vendo? Aqui, quando você faz essa pergunta, você está trabalhando a zona de desenvolvimento real, que a criança já sabe daquilo ali. E depois você pode pedir para ela descrever. Nesse momento da descrição, você está vendo as informações que a criança tem, né? E as ideias que ela tem sobre essas coisas. Porque uma coisa é você ver e a outra é você achar que isso é uma xícara de chá e uma xícara de café e uma xícara de chá. O que te diz que essa xícara é de café? Aqui você está provocando, porque aparentemente é óbvio que é café, inclusive tem o grão do café aqui. Mas você quer que a criança faça esse detalhamento. Com isso, ela vai ter a atenção direcionada o tempo todo para aquela imagem. Você sabe o nome desse utensílio que foi utilizado aqui? Então, a criança vai dizer, é uma xícara. Ou se ela disser, não sei, você vai dar a informação. O nome disso é xícara. Isso também pode ser servido em copo. Também pode.
Pode ser servido em caneca? Também pode. Tudo isso você pode informar a criança, porque não tem problema você dar essa informação. Porque o esquema maior vai ser ampliado a partir do momento que você começa a fazer a pergunta do detalhamento. Então, conservem bem essas 2 xícaras aí, porque eu vou passar para as outras perguntas. Como são as 2 xícaras? Como são as 2 xícaras? Me descreva aí como são as 2 xícaras. Você tem certeza que uma xícara é transparente? Você tem certeza que a xícara é branca, a outra xícara é branca? Você pode me dar uma pista do que isso é certo? Então, se você voltar aqui, você pode dizer, olha, eu quero saber qual é a pista que dá a certeza que essa xícara aqui é transparente. Daí a criança diz, não, porque dá para ver o saquinho do chá lá dentro. Ó. Isso é uma pista. A própria imagem já é uma imagem que dá uma pista. Qual é a pista que o que tem aqui dentro é café? Podia ser uma tinta. O que te dá certeza que isso aqui é café? Ou quase certeza, né? Porque eu não tenho nada escrito aqui nessa informação. Ah, é porque aqui tem um grãozinho, ó. Isso também é uma pista. O que elas têm dentro dessas xícaras? Você concorda com seu colega que uma tem chá e outra tem café? Podes explicar melhor isso? Gente, quando você pergunta, podes explicar melhor isso? O que é? Detalhamento. Detalhamento. Eu pego a informação, eu pego a ideia que a criança tem e vou ampliando o esquema. Tem algum indício que mostra que em uma das xícaras tem café? Como é a xícara de café? Você concorda ou vocês concordam? Alguém tem uma opinião diferente? Por quê? Aqui eu estou exigindo daquele grupo de crianças que eu estou atendendo ou da minha sala de aula que eles trabalham com as informações divergentes. A empatia, porque eu estou enfatizando a tolerância, né? A empatia, a opinião diferente. Na saída da informação, eu tenho que considerar que o que eu estou vendo é apenas um ponto de vista. Os meus amigos podem ter outro. E eu tenho que aceitar os pontos de vista diferentes. Isso socialmente a gente também não faz, né, gente? A gente não aprendeu a fazer isso. Tolerar e aceitar que o outro tem uma opinião diferente da minha. É muito complicado a gente aceitar isso. Lógico, a gente nunca aprendeu a pensar sobre isso. E a xícara transparente? O que tem dentro? Se a xícara de café é branca e a xícara do lado é transparente, podemos concluir que elas são iguais ou diferentes? E dentro, são iguais ou diferentes? O que tem que dá essa certeza? Aí você busca a cor, você busca os indícios, o tempo todo, explorando o tempo todo. A xícara transparente dá uma pista para confirmar que é chá. Que pista é essa? Quem sabe? Tem mais do que uma pista. Tem as folhinhas verdes de hortelã e tem aquele papelzinho e a cordinha que pendura o chá. Então a criança, olha só, ela vai lá nos mínimos detalhes. Viram? Quanto mais você for a fundo nesse detalhamento, mais a criança vai organizar essa rede sistêmica maior, vai conectar as informações que estavam fragmentadas, vai construir ideias mais elaboradas, mais claras sobre a tarefa que tem que ser feita. Aí aqui a gente já amplia mais ainda. Você gosta de chá? E você? Por quê? Já tomou chá? Quando? Quem fez? Gente, isso aqui é transcendência pura. Que a criança vai ter que lembrar. Primeiro, se eu gosto de chá, já tomei chá? Por que eu não gosto de chá? Quando é que eu tomei chá? Quem é que fez o chá? Tudo isso não está na tarefa ou na caneca. Essas informações não estão nas xícaras. Essas informações estão lá dentro, em outros esquemas ou ideias que a criança armazenou
da realidade que vive. O que você está fazendo? Você está amarrando aquela ideia que estava apagada com a informação nova. Por isso que a gente vai construindo redes. Que tal fazermos um chá e um café? Porque as crianças podem não conhecer o chá e o café. Você pode fazer já previamente, já faz, ou fazer com as próprias crianças, porque é rápido, né? Então ela vê todo o processo. E todo o processo pode ser também mediado. Eu não fiz isso aqui, mas deixa a sugestão. Agora podemos provar e ver o que é mais gostoso, porque se tem divergência de opinião, a gente pode provar. Porque tem crianças que dizem assim, eu não gosto de café, mas nunca provou. Ah, não gosto de chá, mas nunca tomou chá. Então agora é o momento de experienciar. Lembra lá do EduSer? O ser é sentir, experienciar e realizar. Então toda tarefa prática deve considerar esses 3 elementos, o sentir, o experienciar e o realizar. Quem gostou mais do chá e do café? E aí você pode explorar todo o detalhamento dessa experiência. O que tem fora das xícaras, o que isso significa, todos concordam, isso pode ser considerado uma pista. E se não tivesse as pistas, como você saberia que era café e chá? Você aqui, ó, raciocínio hipotético. A criança está levantando hipóteses, porque não tem nada concreto, não tem nenhuma informação escrita que aquele desenho é o café, ou que aquele desenho é o chá. A própria imagem, ela dá pistas do que seja, mas não a certeza. Tem certeza disso? Você pode me explicar melhor? O que eu quero? Aqui, na saída, eu estou exigindo que a criança tenha uma comunicação mais precisa, mais clara, detalhada. Você já fez café ou chá alguma vez? Como? Por quê? Onde? Tudo isso aqui é transcendência. O que você usou para fazer o café? Você tem certeza disso? Gente, nós começamos hoje falando de informação, ideias e esquemas. E nós temos que considerar nisso que as funções cognitivas, de entrada da informação, como é que esse estímulo é recebido pelos neurônios. Ele é recebido, ele é fragmentado, ele vai construir um tipo de realidade. Esse estímulo entra a informação e é construído uma ideia, ele então se vê diante de outra realidade. Ou esse estímulo entra como informação, constrói uma realidade e o processo é todo mediado. Se o processo for todo mediado, ele faz um esquema cognitivo, ele modifica a sua estrutura cognitiva, modifica o funcionamento desses neurônios e dessas sinapses, e é aí que a aprendizagem que a gente chama com raiz, funciona, acontece, ocorre. Então, ensinar é muito mais do que apresentar informações. É um movimento de construir ideias e realizar esquemas ou redes nas sinapses.